Olha só, essa semana a ida do ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, lá na Câmara dos Deputados, uma declaração dele acabou gerando preocupação no mercado ao afirmar que o sistema de metas de inflação no Brasil é exigentíssima e inimaginável. Haddad defendeu que os indicadores econômicos estão positivos e que parece haver um fantasminha, foi o que ele falou, que tenta fazer a cabeça das pessoas ao contrário. Para comentar sobre essa declaração e também outros pontos da semana na economia, nós vamos agora, ao vivo, bater um papo com o Felipe Serigati, economista da FGV Agro. Eu estava de férias esses dias, eu estava com saudade de bater papo com o Serigati para eu me ficar mais informado sobre as questões da economia. Serigati, boa tarde, bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Então, a gente exagerou na repercussão da fala do Haddad ou foi uma escorregada do ministro? Boa tarde, Valteno, muito bom vê-lo de volta aqui, muito bom mesmo. Então vamos por partes, né? Óbvio que vai ter grande repercussão, é a fala justamente do ministro da Fazenda. Tem aquela regrinha de bolso que ministro da Fazenda ou qualquer outra autoridade do Poder Executivo evita ao máximo de falar a respeito de metas de inflação, de decisão de taxa de juros, né? Justamente para não criar a expectativa junto ao mercado que possa haver alguma influência, né, do Poder Executivo sobre a diretoria do Banco Central. Só que dessa vez o Haddad, de fato, ele foi além, né? Então, só lembrando, né? O regime de meta de inflação, entre outros méritos, ele facilita o processo de redução da inflação, quando essa inflação está alta, justamente porque alinha as expectativas dos agentes. Então, se os agentes acharem que a inflação dos próximos 12 meses for de 3%, uma parte dos contratos existentes serão reajustados a 3%. Se os contratos estão sendo reajustados a 3%, essa inflação vai ser de 3%. Então, você veja que o regime de meta de inflação, ao trabalhar com as expectativas, acaba facilitando, reduzindo o custo de você levar a inflação até a meta. Só que o que nós ouvimos por parte do ministro da Fazenda que é uma meta duríssima, que é uma meta que foram pouquíssimas vezes que na história do Brasil, desde o regime de metas, que a economia brasileira teve uma inflação de 3%. Ora, vamos se colocar agora no lugar de algum investidor. Se o próprio ministro da Fazenda está dizendo que uma inflação de 3% é um evento raro da economia brasileira, ele vai colocar mais ou menos probabilidade que essa meta será atingida? Certamente menos probabilidade. Reduziu a chance, a expectativa do mercado que essa meta vai ser atingida. O Banco Central olha isso e fala, mas a minha meta continua sendo 3%, provavelmente eu vou ter que aumentar ou deixar essa taxa de juros em patamares maiores por mais tempo, ou, na melhor das hipóteses, reduzir o ritmo de redução dessa taxa de juros. Para dizer que a gente não interpretou errado, vamos ouvir um pedacinho, a gente cortou aqui para você ver, para repetir essa frase do Haddad que circulou por todas as agências, por todos os meios de comunicação do país. Vamos ouvir. Eu só gosto de falar de números, de projeções, do que aconteceu com base em dados, para que nós não caiamos no erro, né, de dividir o país em torno do que precisa ser feito. A inflação totalmente controlada, os núcleos estão rodando abaixo da meta, que é exigentíssima, uma meta para um país com as condições do Brasil de 3% é um negócio inimaginável. Desde o regime de metas instituído, quantas vezes o Brasil teve 3% de inflação? Quantos anos isso aconteceu? Nos 25 anos de regime de metas. E eu fico vendo, às vezes me chega, eu não tenho muito tempo para ficar lendo tudo, mas às vezes me chega o comentário, eu fico pensando, de onde está saindo essa informação? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A impressão que dá é que tem um fantasminha, sabe? Fazendo a cabeça das pessoas e prejudicando o nosso plano de desenvolvimento. Serigati, ele fez uma conta, ele pegou a taxa de juros da Selic, diminuiu da inflação, falou que tem um número aí, quer dizer, ele pega 10 e pouco e tira 3, dá 7, por aí, assim, que isso é um absurdo. Aí a gente fica perguntando, o ano que vem o novo presidente do Banco Central vai ser indicado pelo governo que está no poder hoje,
tudo indica que seja o Galípolo, né, o próximo presidente. E aí, a gente vai ter responsabilidade monetária? Como é que você vê isso? Pois é, óbvio que a torcida de todo mundo é que o comportamento da autoridade monetária permaneça o mesmo, ou seja, muda-se o presidente, mas o comportamento da instituição não se altera. No entanto, o mercado reagiu de maneira bastante negativa há 2 semanas, justamente por causa disso. Então, a forma de comunicação do Conselho de Política Monetária, quando anunciou ali uma redução menor da nossa taxa de juros, criou enorme ruído, porque viu-se claramente uma divisão ali dentro. Talvez seja uma mera coincidência, talvez seja isso, mas o ponto é, de fato, você teve uma divisão ali, olha, os novos membros da diretoria, do Conselho de Política Monetária, votaram por uma redução maior e os membros mais antigos votaram por uma redução menor, que criou essa expectativa no mercado. Com relação agora a essa taxa de juros real, ou seja, a diferença entre a taxa de juros nominal e a inflação projetada para os próximos 12 meses, que o Haddad comentou, de fato, a nossa taxa de juros de equilíbrio ela é elevada. Entre outros fatores, como o próprio ministro Haddad comentou, está justamente a nossa questão fiscal. Então, vamos lá. Então, a gente tem ali um processo de acalmar a economia. Só que esse processo de acalmar a economia para colocar a inflação na meta, está toda a carga do Banco Central. Porque do outro lado do balcão, o lado da política fiscal, a gente está com o pé bem afundado no acelerador. Resultado disso, como apenas um dos instrumentos estão sendo utilizados, a gente vai ter que apertar de maneira mais intensa esse instrumento. Essa taxa de juros vai ter que ficar mais alta, a taxa de juros real vai ter que ficar mais alta por mais tempo. Vou te chamar para comentar também um pequeno VTzinho sobre os salários, Serigati, do agronegócio, que tiveram uma alta entre 2019 e 2023, mas ainda se mantém abaixo da média geral do mercado de trabalho no Brasil. O estudo é, inclusive, aí da sua instituição, a FGV Agro. Vamos ver. Em 2019, o salário médio no campo brasileiro era de pouco mais de R$ 1.702. Já em 2023, foi de quase R$ 1.895, um aumento de 11,3% e que ficou bem acima do crescimento médio geral no país, que foi de 1,5%. No mercado de trabalho geral, a média remuneração saiu de quase R$ 2.800 para R$ 2.902. Os maiores vencimentos do campo estão em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os menores estão no Piauí. Segundo o Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Agro, o volume de produção no campo cresceu, levando ao aumento de exportações e também de ganhos. Assim, a mão de obra nas lavouras ficou mais qualificada e mais cara. A instituição prevê que os salários do agro continuarão crescendo porque o setor não tem nenhum problema conjuntural que o segure. Será que não tem essa questão climática? Porque esse estudo, eu não sei se ele contemplou essa perda que nós tivemos do ano passado para cá, né, nessa questão da estiagem, mas eu te pergunto, é uma tendência essa de valorização do trabalho no campo? Claramente uma tendência, e esse é um comportamento estrutural dentro do setor, né? Então lá, vamos por partes aqui, né? Em primeiro lugar, jamais podemos esquecer que o mercado de trabalho não é uma unidade homogênea, muito menos o universo agro, muito menos no Brasil. Então vamos lá. De fato, na média Brasil, esse agregadão chamado Brasil, a remuneração no agro é menor que no restante da economia, sim, ela é menor. Mas também a gente não pode esquecer que o custo de vida nas cidades em que a atividade econômica predominante, na média, é menor. Estou falando na média aí, que eu sei que tiver essas cidades aqui, sei lá, acho que o pessoal de Goiânia vai puxar a minha orelha com razão, né? Mas, na média, é um custo de vida menor, tá? Além disso, dizer que a remuneração no agro é menor só vale para a média, tá? Quando você desagrega esse número, por exemplo, a gente vai para o Centro-Oeste, não. É justamente o setor que paga as maiores remunerações médias, é justamente as atividades agropecuárias, tá? Além disso, até mesmo voltando para esse agregadão chamado Brasil, o que a gente observou é que essa distância entre a remuneração média no agro e a remuneração média no restante da economia brasileira, essa distância tem ficado cada vez menor. E ainda assim,
tem mais um viés nesse número, que joga para baixo a remuneração média do universo agro. Quando a gente vai pegar essa remuneração média, você vai ter tanta população ocupada ali, mas também vai ter produtores, né? Quando que o produtor ele acaba recebendo na sua atividade. Só que vai ter uma fração das pessoas que são classificadas como produtores que, na verdade, estão à margem do mercado. Não é o produtor da forma como a gente conhece, não é o produtor que gera os números expressivos que a gente encontra dentro do nosso setor. São praticamente residentes rurais. Mas mesmo que seja por subsistência, como a atividade dele principal acaba sendo o uso ali da propriedade do solo, ele acaba sendo classificado como produtor agropecuário. Sendo que, na verdade, não é exatamente isso. Mas a remuneração dele é muito baixa, o rendimento que ele obtém naquela propriedade é muito baixo e acaba levando para baixo essa média do setor. De novo, onde a gente tem esse agro mais tecnificado, mais desenvolvido, e o grande exemplo de longe é justamente o Centro-Oeste, a remuneração média no Centro-Oeste no agro é maior que nos demais setores. Nos aguarda com relação a números da economia aqui e também fora? Para a semana que vem, Valteno, é semana de inflação, tá? Então, tem inflação aqui no Brasil, terça-feira temos o IPCA, quarta-feira temos o IGPM aqui da Fundação Getúlio Vargas, sexta-feira, que vai ser o dia mais quente, nós vamos ter inflação nos Estados Unidos e na zona do euro. Então, o grande tema lá fora continua sendo inflação, na verdade, decisão de taxa de juros. Então, o número de sexta-feira que vem vai ser importantíssimo. E aqui para o Brasil, olha só, IPCA 15, primeiro número que a gente vai ter algum termômetro do impacto da tragédia no Rio Grande do Sul sobre os preços aqui no Brasil. Vamos estar de olho com certeza. Você tem alguma perspectiva, vamos dizer assim, alguma estimativa, alguma aposta para a inflação? É a inflação de maio que vai ser divulgada? É o IPCA 15. IPCA 15, então, os 15, né? Certo. Ou seja, os preços que foram coletados do dia 16 de abril até o dia 15 de maio, né? Ou seja, já vai pegar uma parte da tragédia ali. Podemos ter ali algum impacto sobre arroz, algum outro cereal, mas ainda assim, minha percepção, mesmo que seja ali algo localizado, o mais importante é um choque temporário, isso para o restante do país. Isso não vale para o Rio Grande do Sul. Aliás, uma pergunta importantíssima é: como é que o pessoal do IBGE fez para conseguir coletar esses preços lá no Rio Grande do Sul? Ok, vamos ver isso na próxima terça-feira. Tati, bom fim de semana para você. Vamos torcer para a chuva dar uma amainada lá no sul, para os nossos irmãos gaúchos continuarem o trabalho de reconstrução da economia, que vai levar tempo. Com certeza. Valteno, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos vocês. Nos vemos próxima semana. Tá certo.